Bom dia, meu nome é Norma Gembarré Ciganho, eu sou técnica da coleção entomológica Padre Jesus Santiago Moura, aqui na universidade, e também faço parte do CarpG. Então, dando seguimento às palestras de hoje, o Dr. Marson vai abordar o tema Raças e Variedades Crioulas. Dr. Marson Bruck é professor adjunto do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná. Atua nos cursos de graduação em Zootecnia, Medicina Veterinária e Agronomia, além de programa de pós-graduação e especialização na área. É coordenador do projeto de conservação da raça suína moura, com ações extensionistas voltadas à agricultura familiar, tradicionais e criadores de porcos crioulos. Sua principal área de atuação é a produção e nutrição e avaliação nutricional de alimentos e modelagem aplicada à produção de suínos e aves. É membro da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos e o Comitê de Assuntos Relacionados ao Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional associado CarpG da Universidade Federal do Paraná. Passo a palavra, então, ao professor Márcio. Obrigado. Bom dia a todos, então. Obrigado. Fiquei pensando que, antes de eu começar a falar, que essa apresentação ela não fala do porquê de fazer parte do CarpG. Aquele início da introdução ali que fala com o que eu trabalhava, com nutrição, avaliação de alimentos, modelagem matemática, aplicado a isso foi até 2/3 da minha carreira e faz mais ou menos 1/3, faz uns 15 anos que eu estou trabalhando com extensão e com produtores tradicionais, com raças crioulas, que é uma coisa que na minha graduação eu não tive nenhuma aula sobre esse assunto. Zero. Como foi a graduação de todos os meus colegas e que eu estou tentando mudar. Então faz uns 15 anos que eu trago esse assunto para a aula nesses cursos de graduação que eu também participo. E eu percebi também desde que eu entrei na minha graduação, quer dizer, percebi que desde que eu entrei na minha graduação, eu fui ensinado a desconsiderar e às vezes até mais do que isso, né, tratar como um problema a ser sanado o conhecimento familiar sobre. Então, ainda continua sendo assim, quase todos os cursos de agrárias, com muito poucas exceções, ainda continuam formando pessoas para o sistema industrial e tratando o assunto, no caso de zootecnia, a criação tradicional de animais como um problema a ser sanado, e não uma das alternativas de produção possíveis, né? E, então, só para dar um exemplo de uma diferença nossa em relação a outros lugares do mundo, pegar um exemplo só no caso de suínos, que é minha área principal de trabalho, todos vocês já devem ter ouvido falar pelo menos uma vez no presunto pata negra da Espanha. Né? E o presunto pata negra da Espanha ele é feito com uma raça crioula deles, nativa de lá, né? Não uma, né? Várias raças nativas deles, num sistema de produção extensivo, milenar. Claro que hoje, né, ele é um sistema comercial, portanto teve consequências de ser um sistema comercial de grande escala, mas eles continuam conservando a forma que se fazia isso, né? Há pelo menos 900 anos eles têm histórico disso lá, e que forma o produto de origem animal mais caro do mundo, que é o presunto pata negra DOP com tarja preta deles lá, que é de animais que foram engordados embaixo de florestas remanescentes naturais de carvalho. Então, assim, lá a biodiversidade é ridícula perto da nossa. Sobrou o carvalho para eles. Então, a gente nem tem noção do que a gente tem disponível aqui para fazer coisas semelhantes. E a questão sempre vai ser quem vai aproveitar essa possibilidade. Vai ser um grande empresário que vai se adonar dessa ideia e colocar um produto comercial a partir disso, ou as pessoas que continuam até hoje resistindo nos seus sistemas tradicionais e mantendo as raças, as variedades crioulas até agora. Então,
tudo isso que a gente está discutindo aqui, na verdade, é uma tentativa, né, desenvolver uma forma de poder valorizar e sustentar as pessoas que mantêm a nossa biodiversidade. E aí, o meu assunto aqui é falar da biodiversidade doméstica, né, sendo que a maioria do que se fala aqui é de biodiversidade silvestre. Bem, eu vou, por experiência minha, até porque o público a gente sabe que é bem diverso aqui, vou trazer alguns conceitos assim que são importantes para depois eu botar o ponto de vista. Então, primeiro, entender a diferença de espécie nativa e espécie exótica, para ficar muito claro, né? Não é tão simples assim, né? Como tudo, não é simples, porque o problema é decidir quando, né? E as coisas são um processo, a gente está falando de biologia, a vida continua, né? E os sistemas vão modificando, vão se adaptando. Mas, em todo caso, tem coisas que a gente aceita muito claramente. Por exemplo, se eu falar da araucária, a gente sabe que ela é nativa aqui, né? Se desenvolveu aqui essa espécie, ela se formou aqui, é adaptada ela é quase endêmica, né? Pega muito pouco de outros países aqui, então endêmica da América Latina, pelo menos, né? E eu tenho outras espécies, mas para ter uma ideia, né? Então esta árvore não existia em outros lugares, né? A não ser que na América Latina tem parentes dela parecidas, mas não é. E aí, então uma espécie exótica seria uma espécie que foi introduzida, que foi trazida. E isso aqui no Brasil especificamente, na região que hoje é o Brasil, aconteceu muito isso, né? Em toda a América Latina. Então já existia aqui, se desenvolveu aqui como espécie nativa, né? A evolução da espécie aconteceu aqui neste território, né? Até chegar à espécie que a gente conhece hoje, então isso é uma espécie nativa sem dúvida. E tem algumas que a gente tem discussão por causa que o tempo é mais curto que isso, né? Aconteceu depois, foi trazida, talvez populações que colonizaram a América lá antes, né? Quando chegaram as populações humanas aqui podem ter trazido coisas, então tudo isso está sendo descoberto, entendido, discutido, como a domesticação do arroz, por exemplo, aconteceu na Amazônia também, é um exemplo disso, né? E depois eu tenho a diferença então entre a espécie silvestre e a doméstica. Aqui eu estou dando dois exemplos, né? O milho, que é o exemplo talvez mais fácil, né? Mais conhecido já hoje, né? Para entender. Eu tenho desde uma espécie que continua existindo, né? Silvestre, que é o teocinto, né? E que a região endêmica dela é onde hoje está o México, né? E tem todos os indícios arqueológicos da domesticação e as diversas fases que ele passou até chegar no milho moderno que a gente tem hoje. Então, este é um milho doméstico, que ele depende do cultivo pelo homem para existir. Se a gente simplesmente abandonar o cultivo do milho, ele some da natureza. Então, isso diferencia um doméstico de um silvestre. Embora, como biologia, nada tão matemático assim. Mas, até para o milho, também descobriram agora, né, ancestrais do milho em meio ao processo de domesticação, lá as primeiras fases ali que vocês estão vendo, foi descoberto aqui no Brasil também, no Cariri, na região que hoje é deserto, né? Mas, então, os povos da América do Sul, e especialmente aqui no Brasil, está provado que participaram da domesticação do milho. Então, o milho ele não é só uma espécie crioula, não tem raças crioulas de milho, né? Variedades crioulas. O milho ele deveria ser tratado, não precisava mais discutir isso no CIGN, ele deveria ser tratado, a partir desses trabalhos científicos, ser tratado como uma espécie nativa brasileira. Ponto. Milho doméstico. E aí eu tenho outros exemplos, por exemplo, a domesticação do porco, então, que é a minha área, para pegar um exemplo animal, isso serve, pode imaginar todos os outros, né? Como que um animal que era silvestre se transformou em doméstico? Então tem todo um processo muito semelhante que aconteceu com o milho, né? A história é semelhante, o método é outro, né? Mas a história é muito semelhante. E aí eu chego, por exemplo, numa raça da mesma região onde tem esse exemplo de javali que eu estou mostrando ali, que é o Sus Vitatus, e que foi rastreado, né? Que ele deu origem, né, às raças domésticas chinesas que estão lá disponíveis hoje. Nem sei se estão disponíveis porque a peste suína fez uma limpa lá e eles abateram o resto. Mas, em todo caso, nós temos aqui também, por exemplo, o cateto queixada, que é espécie silvestre nativa daqui. Muito parecido, inclusive, né, com esse Sus Vitatus ali da foto. E poderia ter acontecido aqui a domesticação até chegar numa espécie doméstica, mas não aconteceu. Tá? E eu só estou dando um exemplo. Ou seja, no caso do porco doméstico, ele é uma espécie doméstica, diferente da espécie silvestre, ali as duas para vocês verem, mas que foi introduzido. Então a espécie suíno doméstico foi introduzida. E para entender a diferença de espécie e raça,
Estou dando alguns exemplos bem drásticos ali também. Então, cachorro todo mundo vai entender, não interessa que área seja. E eu estou dando um exemplo. A raça cachorro doméstico vem do lobo. Tá? Então tem o histórico evolutivo para chegar no cachorro doméstico. Mas todo mundo conhece um monte de raças diferentes de cachorro. Então, raça é uma subdivisão de espécie. Tá? E raça só existe em espécies domésticas. Porque raça é uma coisa que acontece pela mão do homem, não só pela mão do homem, ó, né? Mas precisa da mão do homem intervindo para que exista uma raça. Então esse é um conceito importante. Então eu estou dando 2 exemplos, né? 2 animais que, olhando só eles sem pensar nisso, parecem até 2 espécies diferentes, de tão diferentes que eles são, e são 2 raças que o homem construiu, né, a partir de seleção, por motivos específicos para chegar nisso. Um que é pastor, outro que é caçador de rato, esse é o motivo dele ser desse tamanho, e não o animal de companhia que a gente tem hoje. E aí, e o outro exemplo para plantas, né, eu podia pegar a mesma coisa, olha a variedade que a gente tem, né, de variedades, então, que é o termo mais usado para vegetais, mas dá para usar raça também, variedades de plantas domésticas. Peguei o exemplo ali das abóboras, né, que tem uma variedade muito grande, todo mundo que já viu um monte de variedade de abóbora. Então, cada variedade dessas é descendente, né, tem um descendente comum, que foi primeiro domesticado, para depois ser gradativamente separado e transformado em muitas variedades diferentes. E aí, a questão é que quase todas as espécies domésticas que a gente usa hoje, faz parte dessa cultura ocidental que foi implantada aqui, foram trazidas para cá. A gente só tem, que é nativo da nossa região, que hoje é Brasil, só tem uma que a gente usa, né, como animal doméstico, que é o pato, Cairina muscata. Todas as outras espécies que vocês pensarem, cavalo, gato, cachorro, galinha, vaca, ovelha, tudo, foram trazidas, né, a partir da colonização, vamos chamar assim. Né? E aí, a primeira, né, oficialmente, em 1532, para vocês terem uma ideia. Então, né, veio então uma esquadra especificamente com colonizadores que trouxeram animais para cultivo aqui. Tá? Não que não tenha acontecido outras vezes, mas essa é a nossa data oficial por causa do registro que foi feito disso. E que desceram, então, acabaram descarregando e começando a colonização oficial aqui da região que hoje é Brasil, na ilha de São Vicente, lá em São Paulo, né? Perto de vocês lá. E, inclusive, né, ali talvez foi o primeiro, né, e mais grave extermínio ali, né, dos indígenas, foi nessa região ali. Então, a partir daí, pensem, se pelo menos, cavalo já tinha até chegado antes, tem outros históricos com cavalo, mas vamos falar de vaca, porco e ovelha. Tenho certeza que foram trazidos nesse desembarcamento ali. De lá para cá, falta 10 anos para fazer 500 anos, meio milênio desses animais aqui. E o nosso bioma é totalmente diferente do bioma em que eles estavam. Então, ao longo de cultivo de meio milênio, óbvio que causou muita diferença nos rebanhos atuais comparados com o que existia na Europa quando eles trouxeram. Então, teve uma adaptação a cada um dos climas. Ao longo do tempo foi sendo colonizado o Brasil inteiro, levando esses animais. Eles foram se adaptando a clima, foram sendo desenvolvidos, então, os sistemas tradicionais de produção brasileiros, porque eles tinham os seus sistemas tradicionais de produção europeus, chegaram aqui, tiveram que se adaptar, criar novos, dentro de um bioma com outros desafios, com outras plantas, com outro clima, com outros desafios sanitários, com plantas que têm fatores antinutricionais, venenosos, esses animais comiam, morriam, daí quem sobreviveu, sobrevive, e ele vai ficar resistente a essa planta, ele vai aprender a comer, ele vai aprender a se virar num clima diferente, num bioma diferente, fugir de predadores, fugir de se livrar de parasitas e assim por diante. Então, isso ao longo de meio milênio, é isso que está acontecendo, leva à formação de grupos genéticos totalmente diferentes e únicos. Isso aconteceu no mundo inteiro, com essa expansão que aconteceu no período da navegação. Tá? Bom, só que esse trabalho da FAO, se vocês olharem, ele é de 99. Tá? Então isso é bem subestimado agora, porque nós já estamos 20 anos depois disso. Em 99, a FAO levantou que 75% das variedades de plantas comestíveis e em torno de 30% de todas as raças animais que já tinham sido catalogadas até aquela época, e não, eu calculo que em termos de raça animal, que é o que eu conheço, mais ou menos 50% tinha sido catalogado até aquele momento.
já tinham perdido 30% de uma coisa e 75% do outro. Só até 99. De lá para cá continua perdendo e a velocidade de perda foi muito maior. Então, o que sobrou, será, da nossa biodiversidade doméstica? E é importante biodiversidade doméstica? Vocês imaginem que quase todo o rebanho de suínos do mundo industrial, ele é tão próximo que precisa técnica muito avançada para diferenciar eles geneticamente. Porque eles são quase a mesma coisa. Então, se acontecer qualquer problema que eles não tenham ferramenta genética para lidar, a gente pode perder o rebanho de suínos, por exemplo. Então, cada rebanho local de suínos, pegando esse exemplo, imagine isso para todas as espécies, tanto animais quanto de plantas. Cada genética, grupo genético local que está guardado em algum lugar, ele tem um valor para a sobrevivência humana na Terra gigantesco. A gente não sabe o que pode ter guardado naquela genética que não tem mais no que é produzido comercialmente e que pode ser útil. E na verdade não é pode ser útil, está sendo útil. Por que ele ainda existe? Porque alguém está usando dentro de uma situação em que ele é útil. E é isso que a gente está falando como sistema tradicional e que, de novo, não existe uma variedade crioula ou uma raça crioula sem o seu sistema tradicional. Ele é uma parte do sistema, ele é assim como o povo tradicional que está ali, não existe. Eu não posso pegar uma raça crioula ou uma variedade crioula, levar para uma outra situação de cultivo e continuar considerando ela aquele material crioulo, porque não é mais, porque ele só é enquanto parte do sistema em que ele foi desenvolvido. Senão ele não existe mais. Ele é a genética que eu tirei de lá. Ele não é mais o produto que eu tinha antes. Tá? E aí, o que aconteceu nos últimos 70 anos? A gente teve a Revolução Verde, logo depois da Segunda Guerra, e o desenvolvimento dos sistemas industriais. Eu não trouxe aqui, porque a outra palestra que eu dou só sobre as raças crioulas de suínos, aí eu tenho uns 15 slides só mostrando exemplos práticos reais da propaganda que causou a extinção das raças brasileiras, por exemplo, de suínos. Isso foi feito para tudo. Então tem só os exemplos lá. Artigo de jornal dizendo para usar as raças estrangeiras e para eliminar as raças brasileiras. Artigo de jornal falando mal do sistema de produção tradicional. E assim por diante. Eu fui ensinado que eu não podia usar a palavra porco, e foi por isso que eu botei o nome do projeto Porco Moura. Por causa que quando a gente tentou fazer o primeiro evento aqui no mercado municipal sobre esse assunto, em 2016, a gente criou a Semana do Porco Crioulo e fez um monte de programa, né, de palestras e atividades no mercado municipal de Curitiba. A Emater se negou a participar conosco, porque a gente tinha colocado o nome porco no título. E o cara chegou a dizer assim para mim: nossa, faz 50 anos que eu sou extensionista da Emater lutando contra isso e agora tu vem fazer isso. E aí lutando contra o quê? Lutando contra os sistemas tradicionais, a forma tradicional de pensar sobre esse assunto, porque eu fui ensinado que porco era o sujo e ruim e eu tinha que trocar isso pelo suíno industrial bom. Eu fui ensinado assim na graduação. Então eu tive que voltar a pensar sobre isso com alguns choques que eu tive, inclusive o primeiro de visitar um faxinal. E aí, quando a gente faz uma seleção, que é isso que se faz a princípio, né, não passando para as próximas etapas, que fossem a edição genética, a inclusão de genes, né, transgênicos e tal. Falando só da seleção simples, né, o que é uma seleção? Eu escolhi um animal para reprodutor, uma planta, né, uma semente para reprodutor e eu deixei as outras. Ou seja, selecionar é reduzir variabilidade genética, é botar fora o resto e escolher um, né? Ou alguns. E a gente vai reduzindo. Então vocês imaginem esses 70 anos de seleção, com métodos cada vez mais avançados para conseguir fazer isso. Os animais que tem hoje no sistema industrial, assim como as plantas modernas de produção comercial, além de elas serem quase clones, uma variabilidade genética muito pequena, ainda, além de tudo, elas são tão diferentes daquela original que elas perderam praticamente todas as características que existiam originalmente. E elas foram criadas e aumentada a produção, porque o objetivo era esse, produtividade, aumentando junto os meios de dar essa produtividade. Então a gente foi modificando o sistema junto com a modificação genética. Como eu disse, é o mesmo princípio. A planta moderna, o animal moderno, ele não existe sem o sistema atual industrial de produção. Se eu largo ele na natureza, ele morre. Se eu largo a planta, ele morre. Por causa que ela não tem as mesmas características, depende de todo um sistema que a gente faz, né, para que ela produza tanto, para que ela exista desse jeito.
E aí eu tenho os nichos de produção que foram sendo ocupados ao longo de, né, meio milênio e que continuam sendo desenvolvidos porque acontecem outros nichos, né, de possibilidade de alimentação, de adubo, de uso de terra. Hoje estão produzindo em vaso, dentro de casa, e estão fazendo. Tem abelha nativa sendo produzida, né, mantida em caixas dentro da cidade de São Paulo, dentro dos apartamentos. Então, assim, a gente continua se adaptando, faz parte, né? Somos humanos e estamos fazendo isso, a gente faz parte da humanidade. E isto é um conhecimento que eu não sei de onde que ele, né, se muda entre tradicional e comum, né, senso comum, conhecimento não acadêmico, então, vamos chamar assim. E que a gente normalmente é ensinado a não considerar dentro da universidade. Bem, e aí a gente tem, então, como eu já disse, uma variedade que ainda sobrevive por resistência de pessoas, né? E que mantém por vários motivos, né? Um é por cultural, um porque gosta, um porque sim, porque meu avô fazia, outro porque aquilo tem uma qualidade específica para uma coisa que eu preciso ou que eu gosto e que eu quero manter e que as outras coisas não têm mais. Isso é mantido ao longo do tempo. E que são adaptados às situações de cultivo, né? Cultivo tanto animal quanto vegetal de cada localização. Antes, quando eu falei de nicho de produção, porque às vezes eu tenho, por exemplo, uma quantidade de alimento muito pequena para ser importante para um dia ser usado no sistema industrial. E aquilo vai ser perdido e geralmente gera um passivo ambiental. Mas para uma produção pequena de subsistência, aquilo é muito útil e aquilo que mantém o sistema, porque o sistema geralmente é integrado, né? Não existe sistema tradicional que não é integrado. Eles todos são mantidos a partir de várias culturas. Nunca ele é uma monocultura. A ideia da monocultura faz parte do sistema industrial. E o crescimento do sistema industrial, das monoculturas, e a destruição do bioma para fazer as monoculturas foi reduzindo o espaço onde existiam as produções tradicionais e as capacidades de fazer isso. Então isso está sumindo do mundo, gradativamente, cada vez mais. Né? E tudo isso que a gente está falando, no fim das contas, é uma resistência a esse sumiço. A gente está tentando evitar que isso suma, que é aproveitar o que ainda sobrou, né? E quem sabe um dia a gente consegue voltar e aumentar a biodiversidade de novo, né? Não sei. Espero. Mas, para os remanescentes isolados, ilhados de cada variedade crioula, de cada raça crioula que ficaram em algum sistema tradicional, perdidos em algum lugar, ainda que não conseguiram extinguir, o problema é que ele começa a ter uma perda de biodiversidade porque eu tenho um rebanho ou uma população muito pequena. Então tem poucos genes e eu começo a fazer acasalamentos, né, ou cruzamentos consanguíneos de animais e plantas parentes. Isso vai piorando cada vez mais a qualidade. Então tudo aquilo que eu tinha, que incluía uma resistência maior, uma capacidade de sobrevivência maior, uma resiliência a situações diferentes maior, vai sendo perdida porque não tem variabilidade, vai caindo. Fica frágil. Então, de resistente vira uma coisa frágil. Bem, então a gente chama isso de erosão genética, está acontecendo por consanguinidade, cruzamento consanguíneo, mas também, né, e isso não é só para plantas, é fácil a gente pensar, o milho transgênico, o pólen do milho transgênico vai lá e contamina a produção de variedades crioulas de milho, por exemplo. É fácil entender. Mas a gente não percebe que na suinocultura, por exemplo, pegando de novo o exemplo que eu tenho muita informação para dar, se eu não tenho de onde tirar um reprodutor da mesma raça que eu queria criar, eu preciso arrumar um. Quais os que estão? O Brasil é o quarto maior produtor de suínos do mundo. Nós temos o quarto maior rebanho de suínos do mundo aqui. Desse rebanho, 99,9% é de suinocultura industrial. Quais são os animais disponíveis para ele pegar para acasalar com os que ele tem? São os animais industriais, que são 70 anos de seleção intensiva diferentes daquele que ele estava criando. Então, no cruzamento com o industrial, perdeu, não tem como voltar mais, perdeu. E isso também acontece com os javalis, que é um problema específico de suíno agora, mas por quê? Por causa que alguém com dinheiro suficiente para importar um animal que é uma fera terrível, lidar com javali é igual a lidar com uma onça. Eles conseguiram trazer do exterior isso, criar aqui, legalizado pelo IBAMA, e depois eles não conseguiram manter, e não valeu a pena comercialmente, e daí fizeram uma norma para impedir, e os caras soltaram os javalis, e hoje a gente tem um dos maiores problemas ambientais. A gente já imaginou acontecer aqui no Brasil, isso pode ser
Tem um monte de planta que é exemplo disso. O pino está destruindo aqui. Quem vai para Guarapuava passa pela Serra do Purunã ali. Aquilo vai se tornar uma floresta conífera igual aquelas que a gente vê nos Estados Unidos, que só tem pino. Vai morrer todo o resto, vai ficar só o pino. Ninguém está fazendo nada. Então, assim, tudo isso está acontecendo porque nossas leis ambientais permitem que eu traga produtos estrangeiros para cá, espécie estrangeira, estimulam que a gente produza com isso e não estimulam que a gente use as nossas. Né? E aí, neste caso especificamente dos suínos, né, o javali, quem está dentro de um sistema confinado, com uma baia de concreto, lá um galpão de concreto, o javali não entra. Mas os criadores tradicionais, o rebanho deles está acessível aos javalis, que faz cruzamento fértil com porco doméstico, que os cachaços, o macho do javali, ele invade as criações, mata o cachaço do rebanho e cruza com as porcas. E contamina com o javali. Tá? E isso acontece direto hoje. Bem, mas tudo isso que está acontecendo, claro que gera uma reação. Então, a organização dos poucos remanescentes, dos povos tradicionais, né, agricultores familiares tradicionais, que ainda mantêm alguma coisa, que conseguiram, estão tentando, né, se esforçando para manter, então tem toda uma reação e tem a ver até com essa lei que a gente está discutindo aqui. E aqui eu estou pegando um exemplo só, porque até agora só mostrei texto, para falar de um sistema que é o único que eu realmente conheço um pouquinho mais, além do meu familiar lá da minha cidade, quando eu era criança. Mas Faxinal é um sistema aqui do Paraná. Faxinal é um sistema tradicional, reconhecido oficialmente, né? E na verdade, ele foi percebido quando fizeram o levantamento das florestas no Brasil, na década de 80, quando fizeram o levantamento das florestas, que gerou inclusive aquele projeto Mata Atlântica, que tem aquela camiseta com metade da bandeira só verde, porque a outra já foi destruída, não sei se vocês lembram dessa imagem. Naquele levantamento perceberam que o remanescente florestal nativo mais atingido, geral, era o bioma mais atingido era a floresta atlântica, e dentro do bioma floresta atlântica, a subfloresta mais atingida era a floresta araucária, que é a Ambrófila mista. E que os faxinais eram remanescentes conservados de floresta Ambrófila mista. Mas como que um negócio que estava sendo usado há mais de 300 anos, tem documentos que provam que já existia faxinais ali naquele local há 300 anos, como que eles manejam vivendo dentro da floresta, usando a floresta e conservando a floresta? Dá para fazer isso? Não precisa destruir tudo para fazer alguma coisa? Então, assim, eles são realmente um lugar assim, que eu fiquei maravilhado quando eu vi, porque eu percebi que ainda existe um monte de variedades crioulas de plantas, um monte de raças crioulas de animais, e que eles nem estavam preocupados se eles iam misturar ou não misturar as raças. A preocupação deles é não deixar entrar a raça estrangeira aqui dentro. Isso sim, não pode entrar animal industrial aqui, isso eles se preocupam. Agora, se eles cruzam, sabe o que é um porco orelha de colher? Sabe o que é um porco de brinco? Sabe o que é um porco pata de burro? O rabo de peixe? Então, assim, isso são fenótipos que não foram transformados em raça oficialmente. Mas é disso que a gente está falando que eles têm lá. Um negócio muito anterior, mais antigo e mais diverso do que as raças que eu estou ajudando a salvar agora. Tá? E que a gente ainda nem começou a trabalhar. Então, aqui tem, né, o uso sustentável desse ambiente numa situação, né, em que muitas famílias estão morando lá dentro, se sustentando a partir disso, apesar de todo o esforço para que isso não exista, né, para destruir isso de todas as formas possíveis. Então, é muito resiliente, né, esse tipo de sistema. Então, aqui só para dar um exemplo daquilo que eu falei. Cada um dos componentes ali, ele é uma parte de um todo, não existe cada um deles sozinho. Fizeram uma indicação geográfica da erva mate sombreada, aqui no Paraná, que vocês já devem ter ouvido falar. Por quê? Porque ainda existiam faxinais aqui no Paraná. Mas os faxinalenses não têm direito ao selo, você sabia? Só para dar um exemplo do que a gente faz. Bom, então vamos para a lei aqui, que é o motivo. Eu quis fazer essa introdução para entenderem o que eu estou chamando a atenção em cada item aqui. Então, só pegando o artigo 1º, né, sobre o que trata essa lei. Então, inclusive as espécies domésticas, conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, tecnologia para conservação e utilização da diversidade biológica, exploração econômica e, tratando disso, o produto acabado e o material reprodutivo, importante falar esse, a repartição justa e equitativa de benefícios dessa exploração e cuidados, né, e controle da remessa ao exterior, porque senão os outros
usa o nosso material sem que a gente possa se beneficiar disso. E aí, nos conceitos, também eu selecionei algumas coisas que eu acho importantes tratar, né, desse ponto de vista dos crioulos. Então, atividades agrícolas, atividades de produção, processamento e comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e florestas plantadas. E aqui não fala de extrativismo de floresta natural, né? Como é que fica isso, né? Condições in situ, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde naturalmente tenham desenvolvido suas características distintivas próprias. Ou seja, está falando dos sistemas tradicionais, porque é dali que elas se desenvolveram. E espécie domesticada ou cultivada, espécie em cujo processo de evolução influiu o ser humano para atender às suas necessidades. Então, é o que a gente estava falando, né, do teocinto para o milho, do javali para o porco. Também condições ex situ, condições em que o patrimônio genético é mantido fora do seu ambiente natural, né? Eu tento simular, para quem já conheceu o projeto Porco Moura, convido todos também a conhecer aqui dentro da universidade, na Fazenda Federal, a gente está construindo uma simulação de um faxinal lá dentro, mas é muito diferente, né? Uma simulação, não tem como fazer aquilo. Material reprodutivo, material de propagação vegetal ou de reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo proveniente de reprodução sexuada ou assexuada. Sêmen, estaquia, semente, pólen, embrião congelado, o que for, né? O animal vivo também pode ser vendido, planta inteira, muda viva, né? Vendida. Agricultor tradicional, pessoa natural que utiliza variedades tradicionais locais ou crioulas, ou raças localmente adaptadas ou crioulas, e que mantém e conserva a diversidade genética, e é incluído o agricultor familiar. E tirei, porque estava muito grande aqui, até não sei como é que está indo o tempo aqui, tirei vários slides, por exemplo, que a gente conseguiu aprovar uma norma sanitária aqui no Paraná, porque até agora, até o início desse ano, era proibido a criação de porcos soltos aqui no Paraná. E a gente conseguiu aprovar uma norma sanitária construída com a DAPAR. Depois de 4 anos trabalhando, a gente levou 1 ano para eles conseguirem editar a norma, por causa que o sistema industrial não permitia, e que além de regulamentar, então, e permitir a criação ao ar livre, em pequena escala, daí a gente botou limite de tamanho, então, porque a gente primeiro fez estudos de como que era o sistema tradicional aqui, para depois se basear nisso para fazer os tamanhos, do tamanho da criação, mas eu acho que a parte mais importante não é essa, que pela primeira vez, dentro de um poder público, que não é o vinculado ao CISGEM, os termos criador tradicional foram colocados, o que é um sistema tradicional, o que é uma raça crioula, está numa norma estadual. E, paralelamente, a gente aprovou uma lei estadual aqui, que considera o porco moura, que é essa raça que eu estou trabalhando, que é daqui do sul do Brasil, como patrimônio genético do Paraná. Portanto, a gente está assim, criando um arcabouço jurídico para depois conseguir um apoio diferente aqui no estado. Estamos tentando. E para ser replicado nos outros estados. Então, o que é uma variedade tradicional crioula? Uma variedade proveniente de espécie que ocorre em condição in situ ou mantida em condição ex situ, composta por grupos de plantas dentro de um táxon ao nível mais baixo conhecido, com diversidade genética desenvolvida ou adaptada por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, que é o familiar, incluindo seleção natural combinada com seleção humana no ambiente local, que não seja substancialmente semelhante aos cultivares comerciais. Então tem um monte de coisa escrita aqui, e bem como estavam falando antes, é óbvio, né, que embora tenha uma boa intenção para quem tentou passar essa lei, teve também um trabalho, né, muito minucioso de construir, né, um texto que não fosse acessível para quem realmente deveria acessar esse texto. Então é muito difícil de entender tudo isso aqui, né? Eu sou da área, só que de animal, então eu olho algumas coisas que falam de vegetal, eu já não entendo o que é, eu tenho que ir lá pesquisar, ler artigo científico, entender do que está falando, porque não é a minha área, porque cada palavra aqui é muito específica, né? Raça localmente adaptada ou crioula, raça proveniente de espécies que ocorrem em condição in situ ou mantida em condição ex situ, representada por grupo de animais com diversidade genética desenvolvida ou adaptada a um determinado nicho ecológico e formada a partir de seleção natural ou seleção realizada adaptada por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional. É assim que ficou lá. E eu não trouxe aqui, mas aí tem as definições internacionais que são dadas pela FAO para as mesmas coisas, elas não são idênticas a isso. Tá? E depois aí a gente bate nos critérios de
definição. E aí diz que o acesso ao conhecimento tradicional de origem não identificável independe de consentimento, como já tinha sido dito, então se alguém for trabalhar com isso não precisa identificar de onde que ele tirou. E o acesso ao patrimônio genético de variedade tradicional local ou crioula, ou raça localmente adaptada ou crioula, para atividades agrícolas, compreende o acesso associado não identificável. Então, mesmo que eu possa associar com alguma comunidade, não vai ser considerado assim. E existem casos muito específicos, que nem do Pequi, né, por exemplo. E bem, daí, portanto, não depende do consentimento prévio, né, e dá para trabalhar com ela simplesmente fazendo o cadastro no SISU. Só que daí tem a questão dos direitos, e aqui eu estou chamando a questão dos direitos que, para nós, que estamos trabalhando com porcos e galinhas, especificamente aqui, é o que está mais pegando, tá? O que está mais dificultando a vida dos criadores tradicionais. Então, reconhecimento é um dos direitos, perceber benefícios, participar da tomada de decisão, mas aí entra usar ou vender livremente, não é possível isso pela legislação, quem está fazendo está ilegal. Tá? Conservar, manejar, guardar, produzir, trocar material reprodutivo. É proibido. É proibido para galinhas, é proibido para plantas e é proibido para suínos. É proibido. Não trouxe a legislação, mas quem quiser eu passo para vocês. Tá? E ainda por cima, nós, até 2022, por um acordo com a ADAPAR, aqui do Estado, a Agência Sanitária do Estado, a gente fez disseminação de animais da raça moura para os pequenos criadores, até que o MAPA veio e nos autuou e nos proibiu de fazer essa disseminação, porque nós não somos uma granja de suínos certificada sanitariamente para fazer isso. E se a gente quisesse ser, eles, não, a gente ajuda vocês a ser. Isso quer dizer que todo o resto do trabalho de extensão que a gente faz, a gente não poderia fazer mais, porque não poderia permitir a entrada de pessoas lá dentro. E segundo, também, nós não teríamos como manter, porque até construir, a gente conseguia, de repente, um recurso pontual para fazer, mas manter o sistema ao longo do tempo é impossível de fazer, porque isso foi feito especificamente para grandes empresas, né, intensivas confinadas trabalhar, só. Então, a partir daí, esse outro direito também foi negado, que é acessar o nosso banco público, como a gente estava fazendo até agora. E daí, perceber benefício da comercialização do material reprodutivo era um dos benefícios esperados, mas como não está... Aí vai chegar na questão de quais são, né? Mas tem também uma coisa que eu tinha colocado e acabei tirando, que tem, eu achei que a Maia ia falar, existe um tamanho de empresa, né, que precisa repartir benefício. Então, até pequenas empresas, que quer dizer um faturamento bruto, né, anual de 4.800.000 por ano, não precisa repartir benefício se estiver usando isso aqui para fim agrícola, tá certo? E também fica isenta, então, da repartição de benefício a exploração econômica de espécies introduzidas, exceto as variedades crioulas, né, e espécies que podem ter formado população espontânea natural também. Então, existem algumas. Tá? Só que aí, agora eu quero saber, né, como que eu sei quem que é? Então, parágrafo único. A repartição de benefícios previsto no protocolo não se aplica à exploração econômica para fim de atividade agrícola de material de espécies introduzidas. Mas quais são das espécies introduzidas, todas as domésticas? Quais são as raças crioulas? Quais são as variedades crioulas? E aí a gente entrou no impasse, né? E já corrigiu Guardiães ali, tá? Deu tempo. As espécies vegetais e animais introduzidas só serão consideradas patrimônio genético encontrado em condição in situ no território nacional quando formarem populações espontâneas que tenham adquirido características distintivas próprias no país. Então tá aí. Então, é o que eu estava falando antes, elas realmente, né? Por causa de tudo que eu falei, existe uma população genética que é diferente da população industrial ou de outras populações locais de outro país. Então, também é considerado patrimônio genético a variedade proveniente de espécie introduzida com diversidade genética desenvolvida ou adaptada por população indígena, comunidade tradicional, agricultor tradicional, incluindo a seleção natural combinada com a seleção humana no ambiente local que não seja substancialmente semelhante a cultivares comerciais. E daí, a questão é como diferenciar o que é uma raça crioula, o que é uma variedade crioula e o que não é nosso aqui, né? E aí, por causa disso, então, tem uma solução jurídica, né, para ter, como é que eles gostam de usar hoje, para ter segurança jurídica,
para o sistema industrial implantado, e os outros que se ferem, né? E então o mapa ficou responsável por elaborar uma lista de espécies vegetais que foram introduzidas, e ele fez isso. Todas foram introduzidas, com raras exceções, né? Então, tudo que a gente tem para comer aqui foi introduzido, porque a gente quase só usa o que é estrangeiro, apesar de estar no país da maior biodiversidade do mundo. E aí eu não sei nem como é que ficou mandioca, como é que ficou, sei lá, essas outras coisas que a gente sabe que é nativo daqui, mas eu não sei como é que está essa situação. Depois a Mayra pode falar alguma coisa. E aí quase todas as raças, quer dizer, as raças todas, tá? Todas as raças animais e uma grande parte das plantas, né, não está coberta pela lei, mas a lei não escreveu aquele monte de coisa sobre variedade e raça crioula por nada, ela escreveu para que isso fosse preservado, e daí agora a gente não consegue preservar. Então, assim, como é que fica isso, né? E então, aí eu queria que a Mayra depois falasse um pouquinho sobre a resolução 39, como é que está o andamento disso até hoje, né? Que criou a Câmara Técnica Temática para definir, então, como que a gente, né, quais são, como avaliar, porque tem, imagina, né, a dificuldade, né? Eu dei o exemplo do milho e do porco, agora vocês imaginem todas as espécies animais, todas as espécies vegetais, como é que eu crio uma norma única que possa ser usada para todos, como é que isso vai ser resolvido, né? E isso está sendo discutido. Então, que vai definir, então, as informações que precisam ter na resolução que vai ser usada para dizer isso é uma raça crioula, isso não é uma raça crioula, isso é uma variedade crioula, isso não é. Né? E que, claro, né, todo o peso da indústria tentando aproveitar isso sem precisar fazer nada mais do que eles sempre fizer, enquanto tem os outros tentando conservar, apesar de toda a pressão para destruir o que eles têm. E, então, enquanto isso, a indefinição impede que os guardiões das raças e variedades crioulas acessem que guardiães, então pronto, sem botar o outro. Variedades crioulas acessem seus direitos e percebam benefícios, enquanto isso, normas sanitárias e comerciais cada vez mais restritivas impedem ou reprimem a troca e a conservação de raças e variedades pelos guardiões. Isso fere gravemente o que estava previsto na lei, que era para defender ele. Existe norma muito severa sanitária para plantas, para sementes, e norma muito severa para porcos e galinhas. E não tão severas para ruminantes, né, bovinos, ovinos e caprinos, mas eles estão sempre tentando colocar. E se aparece uma doença nova mundial, eles já tentam usar isso como argumento para fazer isso também. O Brasil é o maior produtor de bovinos. Então, você imagina uma doença que nem a aftose, que tinha antes aqui, como pode ser usada como um motivo para impedir que qualquer outra criação, né, que não seja nos normas deles, com biosseguridade, né, tratando como se fosse um laboratório, a produção, como é que isso vai ser mantido. E aí a contaminação continua dizimando nossas populações, enquanto as empresas multinacionais que estão implantadas aqui estão livres para coletar material genético de tudo isso e trabalhar com isso para vender, né, tanto aqui como no mundo, e ainda ter royalties pela venda de material genético de nós mesmos aqui, né? Então, é assim que está colocado. E aí eu tenho os exemplos que eu já falei das normas, né? E acho que é isso. Então, estou dando um exemplo, até se vocês quiserem assistir, tem um canal aqui do YouTube que chama Prosa Caipira, e tem vários vídeos, mas esse aí que eu coloquei com o QR Code é de um dos encontros, o primeiro encontro de criadores de porcos crioulos, que aconteceu aqui em Curitiba ano passado, e esse aqui já é uma foto do segundo lá em Minas Gerais. O terceiro vai ser em Goiás, em que a gente está tentando se organizar e lutar contra tudo isso, né? Assim como todos os outros, alguns estamos tentando nos misturar com os movimentos de sementes crioulas, porque é uma coisa só, né? Mas a gente estava separado, e estamos tentando misturar tudo. Tá? Acabou ali. Aí eu ia chamar vocês, passa para cima aqui um pouquinho, para participar das feiras de sementes, de trocas de sementes, porque não é só um lugar de encontrar as pessoas que estão realmente trabalhando com isso, né, os próprios agricultores e quem apoia eles e os compradores, né, de material genético, mas acontece um monte, cada estado tem uma organização muito grande. O próximo slide lá. Para baixo, desculpa. Isso, esse aqui. Então aqui, só para dar um exemplo, né, vocês procurarem a rede Reza, tem uma rede aqui no Paraná que ela organiza, né, a listagem das feiras e organiza várias feiras, mas é muito mais que isso é só um exemplo. Então, como eu disse ontem, estava acontecendo uma que nem está aqui na lista, que era em Mandirituba, né, organizada por outra associação.
mas isso acontece direto, são feiras de trocas de conhecimento, de sementes, de mudas, né? E assim que eles se mantêm. Só que isso está ilegal, por causa que a norma sanitária não permite fazer isso. Então, a qualquer momento, eles podem ser impedidos de fazer isso. Isso acontece no Brasil inteiro. É um resuminho de tudo que está acontecendo que eu queria falar para vocês. Obrigado. Alô? Obrigada, professor Marson, pela excelente palestra. E nós abrimos o espaço para as perguntas. Bom, primeiro, parabéns e muito obrigada por essa aula. Assim, é uma palestra super importante. A gente precisa levar você um dia lá no CEGEM para fazer essa palestra lá. Você tocou num ponto, o Marson tocou aí num ponto bem sensível. Por que eu pedi para falar no meio, além de responder questões mais específicas sobre a Câmara Temática e tudo, só para explicar para vocês, efetivamente, ficou muito evidente na apresentação do Marson que você tem regras e diretrizes conflitantes dentro da própria lei de acesso e repartição de benefícios. Isso não é à toa, gente. Isso faz essa legislação, ela como outras legislações, ela é um resultado de disputas políticas. E disputas políticas assim muito intensas. Por isso que demorou muito tempo para sair uma lei sobre patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, porque você tem interesses conflitantes mesmo. E aí eu tive a oportunidade de participar dessa briga um pouco, claro, como o elo mais fraco aí da briga, na época de discussão da lei, e a ideia era justamente a gente colocar as variedades e raças crioulas como um direito dos guardiães, porque isso, ela é o produto do melhoramento genético tradicional, feito pelos guardiães, de um modo geral, né? E aí a gente tem duas situações. A gente tem as variedades e raças crioulas, né, de espécies nativas e de espécies introduzidas. Quando é de espécies nativas, é mais fácil. Só que aí a gente tem o complicante dessa regra, que é no caso de espécies introduzidas. Então, mantendo lá, essa coisa da agricultura empresarial, primeiro, eles não queriam reconhecer as variedades e raças crioulas e o conhecimento tradicional associado, que ele é embutido dentro da própria estrutura genética da planta ou do animal que foi selecionado, né? E essa diversidade, aquilo que o Marson estava falando ali também, seleção, você seleciona uma, só que ontem eu estava mostrando um slide a forma de seleção da sociedade industrial, que valoriza a produtividade e uma característica em detrimento de todas, ela é muito diferente, por exemplo, do que é valorizada pelos guardiães, que valorizam, eles selecionam, mas eles valorizam a coleção. O que é a coleção? É a seleção e a coleção, né? É o conjunto de coisas diferentes. Então, você não foca só num tipo. São esses sistemas que são capazes de manter essa diversidade, essa variabilidade aí de coisas cultivadas. E aí, claro que a política toda ela é feita a política toda no Brasil, em relação à política agrícola, né? Ela é feita para a agricultura empresarial, para a agricultura industrial. Então, essas coisas, à medida que a gente foi colocando esses direitos na legislação, quem estava representando aí a agricultura empresarial, e principalmente o próprio Ministério da Agricultura, foi puxando e restringindo essas coisas, até ficar um ponto muito difícil. E aí o que aconteceu
é que hoje você tem, para identificar as variedades e raças crioulas, eles falaram, não, tudo bem, a gente reconhece que tem conhecimento intrínseco nas variedades, conhecimento tradicional intrínseco nas variedades e raças crioulas. Só que vocês vão ter, vai ter que provar que aquilo é uma variedade ou raça crioula, e isso é mais, como é que eu vou dizer? Isso é mais desafiador para o caso das coisas das espécies introduzidas, porque hoje a gente tem, inclusive, o protocolo de Nagoya, então existe um acordo entre os países que você não pode naturalizar, nacionalizar patrimônios genéticos de outros países, né? Então, você tem que realmente, essa coisa a própria convenção, ela usa o termo características distintivas próprias, mas até hoje ninguém descobriu como que é altamente variável. Então a gente tem esse desafio, e aí a legislação ela fala, não, então para você proteger variedades e raças crioulas, você tem que ter uma lista de variedades e raças crioulas. E como é que você cria essa lista? Na época do decreto, o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele era responsável por fazer a lista das espécies introduzidas que formam populações, usadas na alimentação e agricultura, que formam populações espontâneas e adquiriram características distintivas próprias no território nacional, sem atuação humana. Esse é o artigo 113 do Decreto 8772. E o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, seria o responsável pela edição em parceria com o MAPA, mas seria o responsável pela lista das variedades e raças crioulas, porque o MDA trabalhava com os agricultores familiares, etc. e tal. Então, isso, na hora que mudou o governo, isso lá em 2016, 2017, extinguiram o MDA e ficou só o MAPA. E aí, depois, a parte do MDA, que era responsável pela agricultura familiar, etc. e tal, ela foi incorporada dentro do MAPA. O fato é que, com isso, o MAPA, o Ministério da Agricultura, ele ficou responsável pelas duas listas. E aí eles fizeram a lista, eles criaram, a gente criou no CEGEM a Câmara Temática para definir como é que se define essas características distintivas próprias, tanto para o caso do que não forma variedade e raça crioula, né, de tudo que foi introduzido, como no caso das variedades e raças crioulas. E o MAPA coordena essa Câmara Temática. E aí eles puxaram, a gente conseguiu, depois de muitos anos, porque não é uma tarefa fácil, a Câmara Temática inicialmente ela era para definir quais eram as características distintivas próprias que deviam ser consideradas, e depois viram que isso era impossível, porque tem uma variação muito grande de grupos biológicos entre os grupos biológicos. Então, você vai usar de característica para um, não dá para usar para outro, não dá para você fazer uma regra geral. O que acabou sendo feito foi uma metodologia que deve ser observada pelo MAPA para verificar se uma determinada populações de uma determinada espécie introduzida formam populações espontâneas e adquiriu características distintivas no país. Porque daí ela passa a fazer aquela população, né, de plantas ou animais, ela passa a fazer parte do patrimônio genético brasileiro. E agora ficou o grande desafio de fazer a coisa das variedades e raças crioulas. E fizeram, inclusive, uma resolução, o setor a representação da agricultura no CEGEM fez uma resolução no Conselho dizendo que só ia valer raça e variedade crioula quando tivesse as diferenças entre variedade e raça crioula
quando tivesse a publicação da lista. Por conta dessa resolução, que acho que não sei se é resolução número 6, agora eu não me lembro o número dessa resolução. Foi uma resolução proposta na época pela Embrapa, né? E por conta dessa resolução, então como não tem a lista, e como não teve o MDA, não foi feita a lista. E não é de interesse da agricultura empresarial reconhecer variedades e raças crioulas. Por outro lado, os próprios guardiães começaram a ficar com medo quando eles viram esse negócio de variedade de raça crioula. Muitos nem entenderam que a gente tinha que isso tinha sido colocado na legislação como um direito deles. E se sentiram com medo de falar, não, eu não quero botar a minha variedade numa lista lá, depois todo mundo vai saber, a indústria vai roubar. É questão de assédio, dizer que é deles, ainda mais porque eles diziam que tem que ser essencialmente, o Ministério da Agricultura colocou, tem que ser essencialmente diferente de cultivar, porque para eles variedade é cultivar desenvolvido por melhoramento genético profissional. Então tem todas essas nuances que são disputas, Marson, que estão há muitos anos puxando dos dois lados. Mas, finalmente, só para finalizar, a Câmara Temática das Características Distintivas Próprias, o MDA foi recriado e a gente está puxando ela. Só que quem coordena essa Câmara, ela foi criada no CEGEM, é o MAPA. E aí o que a gente está tentando fazer é que nós, do Ministério do Meio Ambiente, estamos puxando essa discussão, tentando trazer o MDA de volta para essa discussão, que eles nem sabiam que estavam envolvidos nisso, para agora formular a metodologia para dizer como é que você discrimina uma variedade, uma raça crioula. E a ideia é que a gente chamou vários especialistas, né, de raças e variedades para apoiar nessa Câmara Temática. A ideia é usar os critérios desenvolvidos pelos próprios guardiões, não só questões genéticas de laboratório, mas critérios, por exemplo, etnobotânicos e etnozoológicos usados pelos agricultores, né, pelas populações. Então, é esse o passo que nós estamos. A gente precisa reativar a Câmara Temática, ela ainda existe, mas como o MDA ficou muitos anos fora desse processo, não está conseguindo puxar. Então, nós do MMA estamos tentando puxar isso junto com eles, sendo que a coordenação da Câmara é do MAPA. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma assim, muito sutil e delicada. Por isso que a gente não consegue resolver a questão. E aí, sim, todas as outras regras, né, a regra sanitária é tudo o Ministério da Agricultura. Claro que eles vão puxar a sardinha para o que é a agricultura empresarial. Não tem... Vou dar um exemplo prático. Esse nome da empresa. Tem uma empresa holandesa de genética de suínos internacional, que fornece um terço dos suínos da genética que é usado industrialmente no mundo. Eles bancaram uma pesquisa numa extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, que é em Rio Claro, acho que é o nome, para avaliar a capacidade, comparar o piau com os porcos industriais na capacidade de resistir ao calor. E comprovaram que o piau ele é resistente ao calor comparativamente com as raças industriais. Eles bancaram essa pesquisa lá. Mas não tem nada protegendo isso. Eu acho que isso já não está dentro da genética que eles estão vendendo no mundo. Entende? E só para dar um exemplo assim, prático, real, né, da importância dessas raças. Assim. E a outra coisa que eu ia dizer que a Embrapa, eu acho que é a principal consultora, né, e tem uma relação muito íntima com o MAPA. Né? E é engraçado, né, porque o Senargem faz parte da Embrapa e o Senargem tem técnicas muito avançadas de separação.
de linhagens e raças, né? Tanto é que a gente fez trabalho junto com eles, acabamos de publicar trabalho que a gente compara o Moura com as raças industriais, é totalmente separado, geneticamente totalmente diferente. É só para dar um exemplo. E tem vários trabalhos publicados já com isso, então podia pegar a lista do que já está publicado, simplesmente pega essa lista e põe. E o resto ainda tem que ser discutido, mas tem coisa que já está definida, não precisava desse impasse, porque eles mesmos trabalham com isso. Obrigada pela contribuição. Mais alguém? Então, eu vou falar de coisas mais basais, assim, né? Porque a tua palestra foi muito boa e eu acho que é um aspecto da lei que é pouco discutido. O CTA já é um tema difícil. Quando envolve as variedades crioulas, e eu estou descobrindo isso agora, é mais complicado ainda, né? Porque a gente conversou. Eu estava perguntando para você sobre a raça Purunã. Daí que você veio me explicar que era um cruzamento de uma crioula com uma industrial. Então, assim, a minha cabeça deu um nó, né? E quando a gente recebe consultas, por exemplo, eu tenho de mandar material para fora da raça do porco moura. Eu falei, fala com o Marson. Porque, então, como não tem essa definição pelo mapa, que seria o órgão obrigatório de ter, né, essa lista, quando eu falo das raças crioulas e variedades, eu não preciso seguir as normas do CIGEM, então. É isso? Felizmente é o que está valendo agora. Depende do quê. Mas, para esse caso, vou contar o caso. Então, tem duas situações. Pegar dois exemplos também. Tem uma raça sintética, nem falei sobre isso. Raça sintética é uma raça formada por cruzamento planejado, com graus de sangue conhecidos das raças que já existiam registradas. Não falei nada sobre a legislação, como é que se registra uma raça no Brasil de animais, tem toda uma legislação para isso. Ela é muito mais complicada para suínos e para aves, mas também é muito complicada para todas as outras espécies. E, então, dentro disso tudo, uma empresa paranaense como a Embrapa tinha o IAPAR, até agora há pouco, né, agora a IDR, e o IAPAR desenvolveu um cruzamento industrial, né, e criou uma raça sintética, então, por esse cruzamento, depois registra como raça pura, tá? A partir do cruzamento de uma raça brasileira, que é o caracu, com outras raças estrangeiras. E daí criou uma raça industrial sintética, que está no mercado, está sendo vendida, etc. Só para dar um exemplo. Isso pode fazer à vontade, sem cadastrar, sem nada. E a outra coisa, a Embrapa também de Concórdia, ela fez um cruzamento industrial com porco moura também. E vende desde 2004 um cruzamento industrial com porco moura, em que eles botam 25% do sangue de moura na fêmea para melhorar a qualidade de carne do sistema industrial. E para aumentar a habilidade materna das porcas. E só para dar exemplos assim, reais que estão acontecendo. E aí, também tem um exemplo que não é daqui, talvez o mais emblemático. Até a década de 90, se a gente olhasse os números de leitões nascidos por parto das porcas industriais, ele chegava parecido com o que é do Moura hoje, em torno de 10, 12, o Moura está com 9 e pouco. Tá? Esse era a média de leitões nascidos por porca no sistema industrial, das raças industriais, até a década de 90. E aí, uma empresa francesa, essa mesma que está aqui roubando os genes de resistência ao calor aqui, ela foi na China. Viram aquele porco chinês? Aquela é uma raça hiperprolífica, a gente chama. A média de produção de leitões daquelas raças, se é que ainda existem depois da peste suína lá, é de mais de 30 leitões por parto. Tá? E daí essa empresa foi lá, é um porquinho desse tamanho assim. Tá? Aí essa empresa foi lá e trouxe animais daquela raça chinesa e incorporou no sistema industrial, depois selecionou animais que têm o aspecto, né, a quantidade de carne, crescimento dos animais industriais, mas que mantinha a característica reprodutiva daquelas porcas. E se eu comparar os dados da década de 90 com os dados da década de 2010, 2020, aumentou 6 leitões, média de 6 leitões por parto nas porcas industriais, depois que eles pegaram uma porca de rebanho tradicional lá, uma raça crioula da China, e fizeram isso.
sem que eles lá recebessem nada por isso. Só pegando alguns exemplos assim, do quanto que isso pode ser útil. Então, assim, tem diversas coisas que podem ser úteis. Tem porcos resistentes, eu conheci na Itália, porcos resistentes à salmonela, por exemplo. A salmonela não ataca o intestino deles, porque eles não têm o receptor para salmonela no intestino. Só para dar um exemplo, assim, quanta coisa pode existir? Né? Quanta coisa pode existir disponível nessas raças, nessa variedade, porque o resto é tudo uma coisa só. Onde é que tem variabilidade? Nas crioulas, né? Essa tem variabilidade. Então, assim, só para dar um exemplo do potencial e o que eles vendem? Reprodutores, é isso que eles vendem. Né? Estou nem falando do produto acabado. E tinha mais uma coisa que tinha falado. Então, que eu não tenho de cumprir a legislação, prazo, variedades e raças, né? E aí que... Então, hoje está fora da lei, porque não tem que a lista que tem é dizendo que essas raças são da espécie que é exótica, portanto não tem que entrar na lei. Mas só que a outra questão é o seguinte, que tem algumas coisas que essa lei não imaginava, né? Hoje, esse trabalho que ela está falando, eu acompanho, é um trabalho de multiplicação de células de animais para a produção de alimento, via multiplicação de células, não criação de animais, né? Então, que eu chamo de carne celular. Né? E aí, a questão é que o projeto foi aprovado usando, né, usando a imagem do projeto Porco Moura, eles aprovaram o projeto para depois vir me dizer, vamos pegar a célula de Moura aqui para fazer isso. Né? Estou falando. E sim, quiserem, podiam ter pego de qualquer um e pegaram do nosso, pelo menos com... Tem outras coisas ali que a gente ajudou para que não fosse tão antiético o negócio. Mas, de qualquer forma, esse trabalho, imagina o olho internacional em tudo que é feito com isso. Então, a pergunta era, como é que eu preciso de alguma burocracia para mandar as células que eu coletei do Porco Moura para os outros países? Não precisa. Essa é a resposta. Então já foi enviado. Porque não precisa nada. Uma das coisas é essa, né, que a Elis perguntou e que você respondeu, de que hoje está fora, né, mas por conta de uma resolução do CEGEM, que diz que quando essa lista for feita, aí vai se abrir o prazo para que sejam feitos cadastros. Então, assim, está fora momentaneamente. A partir do momento que tiver a lista, vai precisar cadastrar todas as atividades, inclusive tem um tempo para registrar o passivo, né, o passado. Então, sim. O problema da resolução é que ela, nessa resolução especificamente, ela não fala de passivo, não. Ela fala que só vai passar a ser reconhecido a partir da publicação da lista. Então, por exemplo, se você fez um trabalho até hoje com a raça Moura, e até hoje não tem lista. Se a lista for publicada amanhã, esse trabalho ele está totalmente regular. Ele não era crioulo, ele não foi considerado crioulo porque o cadastro foi feito antes da existência da lista. Então não tem previsão de prazo para correr para o passivo. Não é retroativo. E aí, outra coisa, esse exemplo que você deu, né, do Porco Moura, do Piau, né? O exemplo que você deu do Piau, acho que é da Embrapa Concórdia, você falou isso? O exemplo é do Porco Moura. A Embrapa tem um cruzamento industrial com Porco Moura, que ele está sendo vendido desde 2004. Isso, o da Embrapa Concórdia. Para mim, esse é um caso de acesso, né, que não está na legislação por conta dessa resolução. Então, talvez, uma das coisas que fosse importante é a gente tentar levar isso ao Conselho, né, ao CEGEM, para demonstrar que a gente tem, sim, casos de acesso sendo realizados, né, que não estão sendo considerados acesso por conta dessa resolução do CEGEM. Para a gente trazer essa urgência desse assunto, né, porque o Conselho ele lida com várias questões e acabam que umas são consideradas prioritárias em relação às outras, e talvez fosse importante da gente trazer a atenção do Conselho para essas questões, porque, de fato, é um patrimônio genético brasileiro, né, que está em função das características sociais e ambientais brasileiras, que a gente tem esse patrimônio genético, que está sendo usado
sem o devido tratamento, assim, né? Então, eu acho que talvez fosse importante a gente fazer um documento, um dossiê, alguma coisa trazendo as descrições desses casos para a gente poder levar o Conselho para esse olhar, porque eu acho que está faltando esse olhar do Conselho hoje. Eu queria incluir mais uma coisa, já que estamos falando com vocês que estão trabalhando lá. Esse exemplo, por exemplo, não está coberto célula para multiplicação como material reprodutivo. Vai cair fora da lista. E a outra coisa é a edição gênica também. Hoje eu posso pegar um trecho do genoma da mesma espécie, né? Então eu não estou falando de transgenia, eu pego um trecho do genoma que me interessa e coloco lá, né, em todos os animais, e eu posso simplesmente... É isso que eu acredito que eles estão fazendo com o piau. Eles estão escolhendo o trecho do genoma que dá resistência a calor, que eles detectaram determinado, né, uma fisiologia específica lá que deixa o animal resiliente a calor, e eles devem estar editando e transferindo o gene. Então, assim, como é que isso é? Mesmo multiplicação de célula para a produção de alimento, produto, qualquer coisa? A Convenção de Diversidade Biológica tem discutido casos, né, acho que das duas coisas, né, de biologia sintética, de novas tecnologias. A própria questão do fundo Kali tem a ver com as sequências genéticas e com o uso das sequências genéticas. Então, assim, tem espaço para essa discussão. A legislação brasileira, ela traz uma definição de patrimônio genético que fala em informação genética. Então, a gente não se prende só na questão material, né, de uso dos materiais biológicos, mas também no uso da informação. Então, a informação de sequência genética está coberta pela legislação brasileira. Talvez a gente precise também, né, se debruçar sobre documentar esses casos, tanto porque isso serve de subsídio para a participação brasileira nas discussões internacionais, quanto para a gente garantir que a lei esteja sendo aplicada de forma correta, sabendo já dessa lacuna, né, das variedades e raças crioulas que o CEGEM precisa voltar a olhar. E então eu quero falar de mais uma que é muito grave. Assim. O Senargem, ele desenvolveu junto com o Canadá e Estados Unidos um banco de informações, né, sobre germoplasma, né, que é Alelo. Muito bem. Daí os Estados Unidos ele não é signatário da convenção. Os Estados Unidos não é signatário da convenção e eles estão compartilhando todos os dados nossos com os Estados Unidos. Inclusive os dados de análise genômica, tá? Estão colocados lá dentro. Tanto é porque eu estava participando no projeto com eles para fazer, eles estão pagando bolsa para todas as universidades. É um banco aberto. Então, mas isso não é acesso? Isso não é dar acesso ilimitado a qualquer um? É que esse é um outro acordo quando a gente fala porque, por exemplo, né, a gente tem as coleções biológicas que colocam toda a sua informação em banco de dados, etc. O Alelo é mais ou menos isso. Eu não sei se o Alelo coloca sequência de DNA. Coloca? Porque você tem dentro do Alelo você tem três linhas, né? A da zoologia, botânica e microbiologia. Até onde eu sabia, eles colocavam informações de coleções e não de DNA. Mas se você está dizendo que colocam, colocam. Mas isso é o caso de DSI, que a gente diz, né? Que é que está sendo discutido agora e que está, inclusive, com uma plataforma não. Também é o Fundo Kali, né? Que vai ser... que é um mecanismo multilateral para a repartição de benefício. Aí é outro assunto, é um assunto muito mais complexo, óbvio, né? Porque a gente tem todos os organismos hoje, a gente faz DNA barcode, faz um monte de coisa e coloca no GenBank, por exemplo, que é aberto, entendeu? Então, isso aí é um problema à parte, que vai ser muito mais difícil de ser resolvido do que os que a gente tem tido até agora, né? As reuniões são bem complexas. Ele pode dificultar o uso da genômica como um dos métodos, né, de definir características distintivas, por causa que uma vez que o banco é público, né, e aí como é que eu... Entende assim? Porque daí depois alguém tem
as mesmas informações, ele vai ter no outro país, daí eu vou dizer, não, isso aqui distingue o nosso. Ele diz, não, nós também temos, né? Como que você vai identificar quem está utilizando ou não? Quer dizer, qualquer um entra lá e pega as informações hoje. Mas você também, ao mesmo tempo, não pode proibir. Né? E principalmente a gente com visão de cientista, né, de pesquisador, se não vamos parar de fornecer essa informação. Né? Então, é muito complicado e eu, sinceramente, não sei como que isso vai ser resolvido. Me permite só um comentário? Tudo bem? Não, é porque justamente com esse mecanismo multilateral, ele visa responder todas essas questões, quer dizer, vamos ver se na prática vai funcionar. Mas assim, como você não tem como lá no produto final, por causa da biologia sintética justamente, você não tem como atribuir aquela sequência a um país provedor, até porque na maior parte dos casos elas são sequências totalmente artificiais, você usa a informação da diversidade, por exemplo, eu acho que para mim o exemplo mais fácil de explicar é a da vacina de RNA mensageiro, né, de Covid. Então, eles pegaram sequências do mundo inteiro, exatamente porque você precisa ter representação da variabilidade mundial para que a vacina seja efetiva em todas as variantes, criaram uma sequência artificial combinando tudo isso, mais um marcador de tecnologia, porque você tem que fazer o link com aquela vacina de RNA mensageiro, e é isso que virou a vacina. Então, é absolutamente impossível você rastrear a origem de um país, porque, na verdade, esse é o caso que é multipaís. Então, para esses e outros casos, como é o que você está colocando aqui, foi criado, então, né, finalmente aprovado na última COP, o mecanismo multilateral, onde eles não vão repartir benefícios com um país. Então, não são acordos bilaterais, e sim é um acordo multilateral. Então, a repartição de benefício é com o Fundo Cali. E aí, os países provedores da biodiversidade, eles vão poder pleitear, né, o recurso desse fundo, mediante editais, etc., coisa que está tudo em construção ainda, porque existe o comitê gestor desse fundo. Então, o que cabe aos países provedores dessa biodiversidade como nós? Pleitear recursos do Fundo Cali depois, que são advindos da exploração econômica de sequências digitais, que não são só sequências de DNA, sequências de RNA, proteína, informações de biomoléculas e assim por diante. E é exatamente por essa problemática da biologia sintética que isso tudo foi discutido. E no Brasil, como muito bem colocado, além de a gente ter esse acordo multilateral, a gente tem as sequências garantidas por lei. Então, além de eles cumprirem com as obrigações do acordo multilateral, do mecanismo multilateral, ainda tem o cumprimento da legislação brasileira. Porque o mecanismo multilateral, ele não tira a obrigação com os países. Então, a repartição de benefícios não ocorre com o Brasil, com o Fundo Cali. Mas o cadastro de acesso, sim, obrigatoriamente vai ter que ser no CIGEM, porque não abre mão da obrigação nacional, da legislação nacional pelo mecanismo. Essa questão ela é tão complexa, porque, veja, sim, no caso do Brasil, qualquer informação de origem genética deve ser cadastrada, submetida à legislação. O acesso a qualquer informação de origem genética, só que de patrimônio genético brasileiro. O grande problema hoje é que essas são patrimônios genéticos brasileiros que não são reconhecidos como patrimônios genéticos brasileiros, porque eles são patrimônios genéticos desenvolvidos a partir de espécies introduzidas, que adquiriram características distintivas próprias, mas que a gente tem a força de uma resolução que diz que ele não está valendo por enquanto. Então, nesse caso específico, para qualquer outra informação de origem genética, de espécie nativa, etc. e tal, a gente tem essa discussão garantida na legislação brasileira. Dentro do Brasil, a gente tem como garantir isso. Mas no caso das variedades e raças crioulas, a gente não consegue, e no caso do porco-moura é isso,
porque ele é considerado, não é considerado patrimônio genético brasileiro. Então, a gente tem esses dois problemas. Colocar populações de espécies introduzidas que adquiriram características distintivas próprias para repartir, para cumprimento da legislação brasileira. E o segundo aspecto é em relação aos direitos dos guardiães, porque no caso específico das variedades e raças crioulas, quando há repartição, nesse caso, você pega uma indústria, faz desenvolvimento tecnológico, usa sequência de porco-piau ou de porco-moura, agora eu não lembro de qual que você falou, para fazer um produto comercial, e você vende esse material reprodutivo depois, isso gera repartição de benefício. Mas, se ela é reconhecida como uma variedade crioula, ou uma raça crioula, a repartição de benefícios vai para os guardiães, porque ela é repartição de benefício por CTA, claro, de origem não identificável, mas ela é por CTA, então o recurso vai carimbado para os guardiães. Então esse é o outro direito que não está sendo implementado e que é muito difícil a gente explicar, porque tem essas nuances, esses detalhes da lei, que é o que você falou ontem, acho que foi, que a Juliana, não, foi hoje, né? A Juliana falou, não, ninguém entende os guardiães não entendem essa lei, ela é feita para os guardiães, ninguém entende, porque é um negócio, tem uns aspectos assim muito específicos mesmo. E isso é resultante de disputas, né? A ciência nunca é isenta totalmente, né? São disputas políticas e a linguagem faz parte disso. Então, é isso que a gente precisa descobrir como fazer. Agora, eu acho que a sugestão da Ana Luísa é super importante. Vocês têm esse trabalho com a raça moura aqui. A minha sugestão é que a Unibio e a CARPEG façam uma carta para a Secretaria Executiva do CEGEM falando, olha, nós temos variedades de raças, a gente tem as seguintes raças, trabalhamos com as seguintes raças crioulas, tem comprovação de que são raças crioulas, são reconhecidas, existe, né, com toda essa argumentação, estão sendo desenvolvidos materiais reprodutivos oriundos do acesso a essas raças e isso não está revertendo em recursos para o Brasil. Não está sendo reconhecida nem a soberania nacional sobre seus recursos, sobre seu patrimônio genético, e nem o direito dos guardiães por ser uma raça crioula. Então, eu acho que vale a pena essa provocação, porque com esse tipo de coisa chegando lá, na hora a gente consegue, pelo menos, reativar com força total a Câmara Temática das Características Distintivas Próprias. Já é 12h20. Muito obrigada pela contribuição de todos. Eu acho que já foi uma amostra do que vai ter à tarde, porque nós teremos uma reunião com os 4 palestrantes, né? E, por isso, precisamos começar às 14 horas. Então, sim, porque as palestrantes vão viajar, né? E depende de sair aqui num horário determinado. Então, podemos encerrar por enquanto, né? E retornamos às 14 horas.